Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso estudo da Paraxá da semana. Estamos na Paraxá Re'ê, como fizemos aqui já nos nossos programas anteriores. Nós falamos aí muitas vezes essa semana, Re'ê, que está no singular, está se dirigindo diretamente a você, significa veja, veja e não vejam. Por que não vejam? Veja ao invés de vejam. Por que singular e não plural? Porque está falando pessoalmente, diretamente para cada um daqueles do povo de Israel. E essa Paraxá Re'ê, como toda Paraxá, né, a gente vai ficar falando aqui até de uma forma repetitiva. Essa Paraxá é muito rica, essa Paraxá é muito linda. Gente, todas as Parashiotes, todas as porções, todas as 54 porções têm a sua preciosidade. Afinal, foi com ela que nosso Mashiach, Yeshua, citou vários pontos aí testificando, né, sobre cada uma das profecias de que ele viria como Messias, de que ele voltará como Messias, como rei de Israel, o cumprimento de todas as coisas que estão ali. Então, realmente, até como fizemos agora há pouco nos nossos shaharitos, Shema que tem duas letras ali no texto mesmo, se você pegar o rolo das escrituras, tem duas letrinhas que estão maiores nesse texto do Shema, que é o Ain e o Dalet, né? De Shema, o Ain, final do Shema, e o Errad, o Dalet, também está maiorzinho ali quando você vê no rolo da Torá. Mas por que isso, né? Muitos falam porque é o Ed, que é o testemunho, né? Então ali todo Shema está o testemunho, e aqui nós estamos hoje é o quê? Testemunhando sobre as palavras da Torá, né? E essa Parashá Re'ê, no nível singular, no nível direto para cada um de nós, tem muita preciosidade. Já falamos no nosso programa ontem, no Boi Calá, falamos sobre o falso profeta, aquele profeta que está no meio do nosso povo. Não é o falso profeta o que vai te levar aí de uma forma explícita à idolatria, mas aquele que está no nosso meio, que vai tentar te desviar dos caminhos de Moisés. E também falamos ontem sobre toda a questão das festas, né? Sobre as festas de peregrinação, sobre o Shalosh Regalim, as 3 festas de peregrinação e todas as outras festas, o ciclo das festas e a esperança messiânica ali envolvida nas festas. Mas hoje, especificamente, falando de novo, até repetitivo, essa paraxá é muito rica, vamos falar de um tema polêmico, né? Um tema que geralmente as pessoas, quando chegam ao judaísmo messiânico, primeiro tema, assim, vamos botar o top 3 dos temas que as pessoas vêm nos perguntar, né? E nessa paraxá nós falamos sobre esse assunto também, que é o assunto de dízimos, né? Eu entendo que muitas pessoas venham e cheguem perguntando, porque é realmente o mundo como está aí fora hoje e as congregações, de uma maneira geral, as pessoas estão vindo machucadas. A realidade é essa. Muitas pessoas têm sido machucadas, até vamos colocar de uma forma forte a palavra, mas é uma coisa até para a gente se pensar, lesadas por muitas congregações, por muitas teologias aí fora que divergem da teologia, e que é até uma coisa engraçada, que até eu estava comentando com o nosso querido amigo lá, o pastor Tom, que é o nosso Moreto Oral, nosso Roê, nosso pastor lá em Orlando, na Flórida, essa semana, colocou lá até uma figurinha falando, realmente, se o pastor estava em pé e na cama estava ali duas pessoas, né? Tava uma pessoa em pé do lado da cama e 2 pessoas na cama, um homem e uma mulher, e falando, ô varão, por que você está com a minha esposa? Né? Era a esposa do pastor com outra pessoa na cama. E a pessoa botava no balãozinho falando, mas pastor, se a lei acabou, então o adultério também está liberado. Então, entendo. Se a lei acabou, muitas das coisas que a gente diz que é errado hoje, bem, a gente pode deixar desobedecer pai e mãe, a gente pode roubar, a gente pode dar falso testemunho, a gente pode até adulterar, está tudo liberado. Mas não, a lei não acabou. E a maior prova que a lei não acabou é esse pedido recorrente, esse pedido
né, essa forma de pedir os dízimos e as ofertas. Então, hoje nós vamos esclarecer definitivamente, não é um guia, pelo tempo até, né? Poderíamos fazer depois uma série sobre isso, né? Mas até nossos alunos que estão no discipulado, que estão conosco estudando, eles têm visto, têm perguntado, têm a oportunidade de perguntar e aprender sobre isso de uma forma mais profunda. Mas hoje vamos fazer um pequeno resumo sobre a instituição do dízimo. E a pergunta que fica no final que vamos falar, né? O dízimo é válido, não é válido? Como que eu devo fazer? É 10%, 5%, é trízimo, é 30%, 50%? Então, vamos começar falando sobre o dízimo, os tipos de dízimo, né? Para a gente chegar depois o que a gente tem nessa paraxá. Existe na Torá 3 tipos de dízimo, na palavra dízimo propriamente dito, e a gente vai ver sobre a etimologia, sobre o que é a palavra dízimo no hebraico. O primeiro tipo de dízimo é o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, que está lá em Números 18, 21 a 26. Nessa paraxá, nós temos 2 tipos de dízimo, que é o Maaser Sheni, que é traduzindo para o português seria o segundo dízimo, que está em Deuteronômio 22, 14, 22 a 27, e logo em seguida, na continuação, temos o Maaser Ani, que é a palavra Ani em hebraico significa pobre, Ani com Ain, tá? Significa pobre, então o dízimo dos pobres ou dos necessitados, que está lá em Deuteronômio 14, 28 e 29, logo em seguida um coladinho no outro. E o Maaser Rishon, que já foi falado lá no livro de Deuteronômio, né? Então vamos começar falando sobre o que significa, eu falei Maaser significa dízimo, mas sobre o que significa a palavra em si, por que é dízimo, o que é 10, né? A palavra Eser, né, que está dentro ali de Maaser, né, significa 10, é a forma feminina de falarmos, é até a forma que a gente conta, quando a gente conta no hebraico, a gente conta no feminino, né, é a forma, significa o número 10, né, então todo o relacionamento do eterno com essa questão financeira está voltada, está centrada, na maioria das vezes, nesse número 10. Lembrando que o 10, ele também tem um significado muito profundo, né? Porque quando a gente vai estudar a gemátria, o que é gemátria? É o valor numérico das letras em hebraico. Quando a gente está falando de 10, a gente está falando do Yud, que é justamente a primeira letra do nome do Eterno. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Estamos lembrando do eterno com os nossos dízimos. Cada vez que nós fazemos um maaser, toda vez que nós fazemos um eser, é o número 10. Então, lembramos justamente do Yud, ou seja, lembramos do eterno. E, passando para o próximo, nós falamos aí do primeiro tipo de dízimo. E vamos aprender como calcular o dízimo e o que são os dízimos propriamente dito. Hoje, inclusive, quando fizemos aqui o Shaharit, antes aqui desse estudo, nós falamos ali na parte do Shema, depois quando vai para o Verhayá, e é muito interessante que fala justamente sobre algumas bênçãos, né? Que se você seguir os mandamentos, você vai ter a chuva na estação certa, temporânea, serôdia, sobre os vossos cereais, a chuva cairá e você terá a produção do cereal, do vinho, do azeite, e você terá erva para o vosso gado. Dízimo está relacionado diretamente a uma sociedade, a uma forma agrícola e pecuarista, né, pastoril, vamos dizer assim, está relacionado aos frutos que vêm do trabalho do campo. Então, os dízimos na Bíblia, na Torá, especificamente, está falando sobre esses produtos, o produto do cereais, que cereais, inclusive, há comentários seria especificamente sobre as 5 espécies de cereais, aquelas mesmas 5 espécies que a gente fala lá no Pêssar, né? Centeio, cevada, trigo, espelta e aveia, fala justamente dos 5 tipos de cereais, né? O uva, ou o produto, que é o vinho, né? Azeitona, né?
ou o tipo, o produto final, que é o azeite, e o gado. Então, lá em Números 18, 21, fala sobre o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, né? Quando a gente tem uma porção, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é separado em vários tipos de dízimo. Lá em Números 18, 21, fala: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Todos os dízimos, todo o aser, tá ali, ó, aser, tem amarelinho, em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Ou seja, todos os tipos de dízimo, eles são, você vai ter um levita ali para receber, tá? Então, você tem o Maaser Rishon, que é o primeiro, o Maaser Sheni, que é o segundo, e no Maaser Ani, que inclusive dos pobres, também os levitas da cidade vêm comer com você, e a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. E o que significa o dízimo, realmente? É 10%. Era 10% daquela produção. Quando a gente vai para o Maaser Sheni, que é o próximo slide, que é realmente o tema dessa paraxá, na paraxá Re'ê, fala ali: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Aí ele fala o quê? Para fazer com esse dízimo, certo? O dízimo Maaser Rishon, já falou, é para sustento dos levitas, é o pagamento do serviço que eles fazem na casa de Deus, e a casa de Deus, lembrem-se, não é a igreja, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Não, não é o nosso templo, não é a nossa congregação, não é a nossa igreja, está falando do templo de Jerusalém. Esse templo, esse serviço que os levitas faziam no templo, e quando você vai ler principalmente ali no livro de Reis, no livro de Crônicas, quando está instituindo ali o primeiro templo, Davi está construindo o templo, você vê que foram divididos aqueles que já faziam aquele serviço desde o tabernáculo, da época do tabernáculo, foram divididos em porteiros, cantores. Então, cada um tinha sua função. E esse era o salário deles. Então, no Maaser Sheni, que é o segundo dízimo, que é o que está aí em Deuteronômio 14, 22 a 23, tem uma especificação, que é o 23 aí. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, onde é? Jerusalém, Monte Sião. Vocês o quê? Comerão o dízimo do cereal, de novo, ó, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer Adonai, o Senhor seu Deus, todos os dias. Quando fala, há comentários sobre esse iniciozinho de Deuteronômio 14, 22, quando fala a ser, te a ser, há comentários falando que estava enfatizando, né? Certamente você tem que dar, porque você pode pensar que é só o primeiro dízimo. Ah, só 10% do primeiro dízimo tá legal. E lá em Deuteronômio 14 está falando do segundo dízimo, que não é o sustento dos levitas como o primeiro dízimo, mas fala que é para você comer em Jerusalém. E comer, o que te lembra comer? Pelo menos para mim, né, que eu gosto muito de comer. É alegria, é alegrar-se no Senhor. Esse mandamento do dízimo foi feito para alegrar-se no Senhor, mas mais importante, tem algo implícito aí. Em Jerusalém, muitas vezes você, como tem nessa continuação de Deuteronômio 22, 23, falando que se você não conseguir carregar esse dízimo para Jerusalém, por ser muito pesado, porque Deus foi generoso com você, te deu muito, e você não conseguir carregar tudo isso com você, você pode vender. E aí há uma outra passagem dizendo que se você vender o dízimo, você deve acrescentar 25% em cima desse valor. Você deve vender, trocar por dinheiro, ir para Jerusalém e lá comprar tudo aquilo que seus olhos desejarem, para
comer e beber e se alegrar em Jerusalém. O que isso estava implícito? Que era a forma de você manter aqueles que estavam na principal cidade, que é a cidade onde o Eterno mandou ali, onde estabelecer o seu nome. Então você estava, na verdade, fazendo, de uma forma ou de outra, ajudando todos aqueles que viviam em Jerusalém, todos aqueles que mantinham a cidade santa, ou tudo aquilo que era necessário na cidade santa, lembrando que nas festas de peregrinação, nas 3 festas, como a Luana explicou muito bem ontem, estava falando justamente sobre todo mundo ir a Jerusalém. Como é que ia manter uma cidade que durante as festas tinha 1,5 milhão de pessoas e fora das festas tinha 200, 300 mil habitantes, 100 mil habitantes? Quem vive aqui em Portugal sabe, e quem vive no Brasil em cidade litorânea, cidade que é algumas cidades que são específicas, turísticas, né? Durante o verão, durante a época de férias, a cidade fica cheia. Fora, fica totalmente vazia. Como que aquelas pessoas daquele local iam se sustentar? Para vocês verem como o cuidado do Eterno é grande até com isso, né? Até nisso o Eterno cuida dessas pessoas que precisavam estar ali estabelecendo seu comércio, estabelecendo o lugar onde ia manter a hospedagem para aquelas pessoas, para que mantivesse aquela cidade viva, a cidade do grande Deus, Jerusalém. Então, recapitulando, Maaser Rishon, salário dos levitas. Maaser Sheni, salário, comer, se alegrar ali, comer, beber em Jerusalém. Ou você leva para que aqueles se alegrassem junto com você, ou você trocava por dinheiro e ia lá e comprava dentro dos portões de Jerusalém para você comer e beber com aqueles que você juntava, se alegrava, comia, celebrava as bênçãos, que foram bênçãos, de novo, agrícolas, que o Eterno proveu ao seu campo, que o Eterno foi bom com a sua produção, que o Eterno foi bom com o seu gado. Mas o Eterno é bondoso, é misericordioso e não esqueceu dos pobres. E por isso que ele estabeleceu, lá em Deuteronômio 14, no 28, 29, o Maaser Ani. E aí eu vou explicar uma particularidade. Quando fala do Maaser Ani, vou ler Deuteronômio 14, 28 e 29 para vocês, diz, vamos lá, ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham na cidade de vocês. Novamente, então virão quem? Os levitas, porque não tem parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os gerim, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Aí você vai me falar, Marco, mas eu tenho que tirar 10%, 10%, depois mais 10%, ao fim de cada 3 anos. Gente, a regularidade do dízimo é uma regularidade, quem vive da colheita, quem vive da agricultura, quem vive da pecuária, sabe que muitas vezes a colheita é anual. E quando fala no Maaserani a cada 3 anos, o dízimo do pobre a cada 3 anos, existe uma coisa que é chamada ciclo Shemitah, que são os ciclos de 7 anos, em que nesses 7 anos específicos, ele está falando ao fim de cada 3 anos. Ou seja, se ao fim de cada 3 anos, significa num ciclo de 7 anos, no 3º e no 6º ano. Então, no 3º e no 6º ano, esse dízimo seria destinado a quê? Comer dentro dos portões da sua cidade, e você comeria com quem? Com os levitas que vivem dentro dos seus portões, com os estrangeiros, com os órfãos e com as viúvas que moram nas suas cidades. Já o Maaser Sheni, que é o 2º dízimo,
ele era separado o quê? Não eram dois dízimos conflitantes, o Maaser Sheni e o Maaser Ani. O Maaser Sheni, ele era dado no ciclo de 7 anos, no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto anos. Por quê? Você vê que 4 anos são destinados a você levar a Jerusalém. E 2 anos para que mantivesse, para que se alegrasse ali na sua cidade. É novamente o Eterno estabelecendo uma forma de simra, de alegria, de alegrar-se, de lembrar, lembrando o dízimo, o Yud, lembrar do Eterno, bem dizer ao Eterno, tanto num relacionamento vertical, na cidade santa, quanto no relacionamento horizontal, com aqueles próximos que estão nas suas cidades. Mas um não estava conflitando com o outro. Qual era a forma de separar? Era justamente essa. Quando você já tinha separado, e eu vou explicar depois o que era terumá, né? Você tinha os 10% da produção que você separava para Marcer Richon, salário dos levitas. Depois desses 10% que sobrava, o restante você tirava 10% de novo do que sobrava, para se alegrar ou com os pobres, no cada 2 anos, né? Cada 3 anos, terceiro e sexto ano, ou na Cidade Santa, em Jerusalém. Dízimo é isso. Não, chamar qualquer outra coisa de dízimo não é correto. E lembrando que muitas Bíblias trazem uma tradução que confunde mais do que explica, porque quando a gente não entende no original, realmente confunde. Me confundia muito tempo, confundia muitos que não sabiam dessas explicações da palavra, não sabia do hebraico. Mas dízimo é diferente de oferta, isso todo mundo sabe. Nas igrejas, todo mundo fala, dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é diferente de oferta, que é diferente de primícia. Porém, a gente não pode, além de colocar tudo no mesmo saco, né, todo mundo no mesmo conjunto de coisas, existem palavras no hebraico totalmente diferentes. Para dízimos, o maaser, como eu falei, mas antes do maaser vem falando de terumá. Terumá, que na verdade a tradução mais correta tem 76 vezes na Torá a palavra terumá, que é destinada a vários tipos de presentes. Né? Terumá, a melhor palavra para terumá seria presente. E por que presente? Presente porque também era, de uma forma, de certa forma, alguns eram determinados e outros havia uma liberdade de você decidir. Lembra que eu falei que o dízimo, o maaser é o salário, o maaser rishon, principalmente é o salário dos levitas? A terumá é o salário dos coanim, dos cohen, ou dos sacerdotes. Porque lembram da estrutura de Israel, você tinha Cohen, que são os sacerdotes, você tinha os Levi, os Leviim, que eram os que serviam no tabernáculo, mas não eram sacerdotes, eram da família de Arão, mas lembram que foi determinado apenas que Eleazar e depois apenas que Finéias, que seria a linhagem sacerdotal. Os levitas, que são todos descendentes da tribo de Levi, que ajudavam nos outros serviços do templo, e o restante das tribos, o restante da nação de Israel. Mas a terumá era o salário dos Cohen. E dentro da terumá se encaixa vários tipos. Existe a terumá. Não é o objetivo aqui eu explicar a terumá para vocês, mas existe a terumá, a terumá Gedolá, que é a chamada grande terumá, né, que é antes de você separar qualquer tipo de dízimo, você separava a terumá, que a terumá variava ali, até existe um Maimônides fala sobre isso, e alguns outros
comentaristas e outros legisladores falam sobre isso, que seria 1/50 ou 2%, seria outros 1/40, ou 1/60, dependendo se você era mais generoso ou menos generoso, mas existia uma certa liberdade. Geralmente se dava 2%, se dava 1/50, né? E existia também a terumat macer. O que é a terumat macer? Macer vocês já aprenderam. Lembram daquele macer rishon, que é o primeiro dízimo? Até os levitas eram obrigados a separar o dízimo dos dízimos. Eles pegavam aquele dízimo do macer rishon que recebiam, separavam 10% e davam como terumat macer. Davam para os Cohen, davam para os sacerdotes. Era o salário do sacerdote, porque os sacerdotes também serviam à tribo de Levi. Aí vem a grande confusão depois. E bicurim, primícias, né? Muitas pessoas confundem o que é bicurim. Também tem outra palavrinha que é o oreshit, né? O Homer Reshit, como diz lá, até na contagem do feixe do Homer. Mas o bicurim nada mais é que a primícia da fruta. Primeiro fruto, quando tinha lá, depois de uma festa, que é a festa do Ano Novo das Árvores, como nós temos no calendário hebraico 4 anos novos, separava-se a bicurim. Ia lá com uma fitinha, a árvore dava o primeiro fruto daquela produção, se separava lá e amarrava a fitinha. Ia lá na macieira, lá, separava. Estou dando um exemplo porque não era necessariamente uma macieira, que tinha as espécies também determinadas que se faziam isso. Pegava-se lá na uva, primeiro cacho de uva. Esse é bicurim. Que dava-se, entregava-se no templo depois da festa, que é conhecida como a festa também de Hag HaBikurim, que é a festa de Shavuot. Entre o período de Shavuot e Hanukkah, ia se dar ao templo o Bikurim, ia se dar as primícias. Também contava também para o gado, a primícia do gado, tá, gente? Lembrando, tudo se aplica tanto para cereal, vinho, o azeite e o gado. O maaser eu já expliquei, né? Que o maaser Rishon, Sheni e Ani. E os korbanot, que pessoas que muitas vezes na nossa Bíblia está como ofertas. As Bíblias mais antigas até está como oferendas, não sei o quê, mas a maioria das nossas Bíblias está como ofertas. Que as pessoas também confundem. Eu já vi pessoas usando as passagens que falam das ofertas. Traga uma oferta de paz para o Senhor. Mas essa oferta eram sacrifícios específicos entregues no tempo, em tempos específicos, em festas específicas. Você tem 5 tipos de korbanot. Você tem a olá, que é a oferta queimada, você tem shelamim, que é a oferta de paz. Lá atrás, em algumas, na Parashá, esse ano, no ciclo da Parashá, nós já falamos sobre os tipos de korban, de oferta, de oferenda, de sacrifício, né? Até Yeshua, a gente fala, tem aquela comparação de Yeshua com o Corban Pessah, que é o sacrifício de Pessah, né? O cordeiro que era entregue no Pessah. Então, gente, vamos desfazer essas confusões. Dízimo é dízimo, oferta é oferta, primícia é primícia, mas terumá é terumá, bicurim é bicurim, macer é macer, korbanot é korbanot. São coisas completamente diferentes e distintas. Mas o Marco não veio para confundir, né? Eu não sou... eu venho para explicar, como dizia lá o velho guerreiro, dizia que era para confundir, para explicar, né? Eu não sou dessa época, não posso entregar a idade, mas existia um cara aí que me contaram a história que falava assim, dessa forma. Mas vamos às perguntas e às questões mais... o top, né? Como geralmente vem para a gente, né? Primeiro de tudo, mais clássico de todos, o que diz Malaquias 3:10? Depois o que... não, mas Malaquias 3:10
E o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque? E o que Jacó prometeu em Betel? Vamos falar também sobre o que é tzedakah, né? Sobre o que é o mandamento, a mitzvah da tzedakah. E o mais importante, né? Não adianta a gente confundir vocês, colocar vocês com a pulga atrás da orelha e não falar como nós devemos fazer hoje, o que está vigente hoje, né? O que está valendo hoje. Bem, vamos começar com a mais falada de todas. Essa muitos até sabem de cor, né? Trazei, até em outra versão, né? Eu peguei na versão Nova Almeida, a NAA, né? Mas a gente que é das antigas, a gente lê: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja suprimento, para que haja mantimento na minha casa. Me põe à prova disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Essa é a mais falada na hora de se pedir dízimos, né? E fala ali, Maaser, ó, não tem dúvida, estou falando, ó. Et kal ha Maaser. Não tem dúvida. Mas só que tem dois pontos importantes dessa passagem. Primeiro ponto importante, Malaquias. Quando viveu o profeta Malaquias? Em que período o profeta Malaquias estava profetizando? O profeta Malaquias profetizou desde o retorno do exílio da Babilônia até a construção do segundo templo. Durante a vigência, inclusive, do segundo templo, no início, daqueles esforços de Esdras, Neemias, que começou com Zorobabel, e muitas pessoas esquecem a ordem que foi Zorobabel, Esdras, Neemias, né? Até falam que Zorobabel é um tipo de Mashiach, né? Zorobabel na reconstrução do templo, que Yeshua também tem muita semelhança com muitas coisas que Zorobabel fez. Mas temos que lembrar disso. E sobre o que ele estava profetizando, gente? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro nada mais, nada menos que era uma sala, um compartimento no templo, onde ficava, a gente já aprendeu sobre Maaser, onde ficavam os Maaser dos levitas no templo. Era uma casa. Ah, não, Marco, você está inventando isso. Vamos ver o que diz no livro. Eu acho muito interessante isso. De Neemias 3, 10 a 12. Neemias estava dando uma repreensão, lembrando da situação que aconteceu ali nessa época de Neemias. Né, um dos sacerdotes tinham dado uma sala para um dos levitas para utilizar a sala dentro do templo. A sala que era destinada ao tesouro do templo. Qual era o tesouro do templo? Era as ofertas para os levitas, era o salário para os levitas. Onde se estocava esse cereal, onde se estocava... Gente, cereal... Vocês, se alguém já viu aqui como é que é a produção de cereal, um campo grande, aqueles silos gigantes que armazenam quilos, toneladas de cereal dentro dele. Como é que eles iam armazenar tudo isso, recebendo de todo Israel? O Maaser, existia um compartimento dentro do tabernáculo, dentro do templo, que era chamada Casa do Tesouro. E como eles estavam restabelecendo todo o serviço do templo, e ainda havia muita confusão, ainda havia sacerdotes que faziam coisas erradas, estavam ali realmente, até um deles foi expulso nessa... Depois leiam todo o capítulo 3 de Neemias para compreender isso. Vocês vão ver que Neemias estava falando justamente sobre o que Malaquias profetizou. Porque eles eram contemporâneos. Neemias e Malaquias faziam parte, inclusive, do Anshe Knesset Gedolá, eram os homens da grande assembleia. E Neemias 3, 10 a 12 fala: também soube que as porções dos levitas, quem é a porção do levita? Maaser.
não estavam sendo dadas a eles da maneira que os levitas e os cantores, lembrando que os cantores está falando dos levitas, que eram os porteiros, né? Tem outra tradução, tá como porteiros, eram as funções que foram determinadas pelo rei Davi. Antes de morrer, ele separou cada função de cada levita para Salomão, para quando Salomão construísse o templo, que faziam um serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Por que eles tinham fugido cada um para o seu campo? Levita não podia ter campo. Por que eles fugiram? Porque eles não estavam tendo a subsistência deles. O salário deles não estava sendo pago. Então, para sobreviver, eles iam servir alguém, servir no campo de alguém. Então, repreendi os magistrados, isso é Neemias, e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Quem é a casa de Deus? O templo de Jerusalém, Beit Hamikdash. Então, reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos, voltaram a ter os seus lugares no templo, seu trabalho. Então, todo Judá, quem voltou do exílio, lembre, Judá, uma parte da tribo de Benjamim, e a maioria, Coanim e alguns levitas, trouxe o dízimo, o maaser dos cereais, do vinho e dos azeites, aonde? Aos seus depósitos, a casa do tesouro. Simples. Estávamos falando única e exclusivamente dos dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, do gado, que era dado no templo como salário aos levitas. Então, Malaquias 3:10, eu acho que está muito mais do que explicado. Fala somente sobre Maaser. A segunda pergunta, a segunda questão, fala justamente sobre e o dízimo de Abraão e Jacó, né? Ah, não, tudo bem, não tem o dízimo de Neemias, de Malaquias, né? Você já provou. Mas e o dízimo de Abraão? Abraão deu o dízimo. Sim, Abraão deu o dízimo. Não existia nem Torá escrita nessa época, mas já existia Torá, que significa instrução. Abraão, Jacó, Isaac já seguiam a instrução do Eterno. E lá em Gênesis 14:20 tem aquela famosa passagem que Abraão voltou da guerra, né, dos despojos de guerra, lembro disso, na guerra de 4 contra 5, né, 5 contra 4, e depois voltou com os despojos de guerra, foi até o rei de Salem, Jerusalém, e deu o Maaser, tá ali, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Está falando quem para ele? Quem era o sacerdote pela ordem de Melquisedeque? Era Melquisedeque, né? Melquisedeque estava falando para Abraão, que nem era Abraão ainda. E deu a Melquisedeque, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, Maaser. Era onde, gente? Salém. Ele já estava profetizando algo do futuro, mas o mais importante, que existe uma discussão sobre isso e faz-se, né? Inclusive, a gente vai explicar um pouquinho sobre Tzedaká. Esse é o chamado Maaser Kesafim. Kesafim, né? De Kesef, de dinheiro, né? Tá falando ali dos despojos de guerra que Abrão trouxe. Então, esse Maaser Kesafim, o primeiro parâmetro era que era Maaser, era 10%, não tem dúvidas quanto isso. Mas outra pessoa pode chegar e falar: não, mas Abraão deu, tudo bem, legal, para o rei de Salém, era em Jerusalém, era dos despojos de guerra, era de dinheiro, era de ouro, de prata, de tudo aquilo que pegou de despojos, do gado, do rebanho. Mas Jacó, também lá em Gênesis 28:22, teve o sonho da escada, né? Em Betel, deitou sobre a pedra, deitado na pedra, teve o sonho com os malachim subindo e descendo da escada, acordou daquele sonho,
ele pegou aquela pedra, fez um altar com aquela pedra e justamente falou que se o Eterno abençoasse ele, se o Eterno, porque ele iria encontrar novamente com Esaú, e isso tem uma chave muito grande, leiam as Boas Novas segundo a Covid-19, porque fala sobre isso, mas fala aí que ele ia se encontrar com Esaú e estava fazendo um voto ao Eterno, que se ele abençoasse a pedra que eu pus como coluna, essa pedra que ele estava sonhando com os malachim subindo e descendo, é a pedra onde seria a casa do Eterno. Ele estava em Betel, ele estava no Monte do Templo. E ele prometeu que se ele fosse próspero, se fosse bem sucedido naquilo que ele ia fazer, que era o encontro com Esaú, de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo, o aser. Mas só que muito interessante que para o Maaser Kesafim, também é considerado Maaser Kesafim, os patriarcas já praticavam Maaser Kesafim, e existe no Midrash, inclusive, falando que Isaac também deu, apesar de não ter na Torá, o Midrash fala que o Isaac também deu o Maaser. No texto de Gênesis 28, 22, fala Aser duas vezes. Aser no, né? Ou asnu, né? Nós. Fala Aser duas vezes. E aí falam os comentaristas, falam os legisladores, falando que quando Jacó fez essa promessa, os 10% de Abraão ele já daria. Ele já tinha aquilo do avô dele já dentro dele. O que Jacó estava prometendo é o seguinte: os 10% certamente eu vou te dar. Mas se você me abençoar, eu vou te dar a ser duas vezes, vou te dar 20%. E o Maaser Kesafim é utilizado não como o dízimo que é pregado hoje aí fora. O Maaser Kesafim, ele é pregado justamente como um parâmetro. Ele serve como um parâmetro para a Tzedakah, que é o próximo assunto, que é uma mitzvah, que é uma ordenança, que a Tzedakah vem da palavra tzedek, que é justiça, justo, tzadik é justo, tzedek, justiça, que é a ordenança que está no segmento dessa porção, quando fala: se houver algum pobre entre vocês no meio de seus irmãos, em alguma das cidades de vocês na terra que o Adonai, seu Deus, lhes dá, não endureça o seu coração, nem feche as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão a ele e lhe emprestar tudo o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Essa é a ordenança da Tzedakah, que não tem nada a ver com o maaser, lá o dízimo agrícola, o salário dos levitas, o comer com os pobres e tudo mais. Tem a ver com a justiça, que muitas vezes se traduz por caridade. Mas como eu vi o Rabino Jonathan Sachs explicando, muito bem explicado, de abençoada memória, falando que justiça e caridade, o Eterno é tão perfeito que o que nós temos na nossa língua, no caso ele é em inglês e estava explicando sobre isso em inglês, mas serve para o nosso português também, que temos duas palavras para justiça e caridade, e muitas vezes para nós são palavras separadas. O Eterno é tão perfeito que uniu isso numa palavra só. Porque fazer caridade e fazer justiça são a mesma coisa. Eles dois, eles fazem parte, porque o que para um, por exemplo, justiça, se eu estou te devendo alguma coisa e eu te pagar alguma coisa, é justiça, e se alguém está precisando de alguma coisa e eu dou alguma coisa, é caridade, o Eterno foi tão bom que juntou essas duas coisas numa palavra só.
Então, o mandamento, isso é um mandamento da Tzedaká, ela está, segundo os sábios, segundo Israel, como se faz, parametrizado pelo dízimo, pelo maaser, Kesafim, de Abraão e de Jacó. O que 10% é a nossa obrigação. E 20%, se Deus abençoou, é 20%. Existe uma palavra que se usa, até alguns praticam de uma forma errada, que eu, no meu ponto de vista, é apelativa, não é errada, né? É apelativa, que fala, dê 20%, que é o segredo da prosperidade, o Homesh, né? Vocês podem procurar Homesh aí, que vocês vão ver. O pessoal falando, não é 10%, é 20%, é 20%, é o Homesh, você dá que vai te devolver, né? Mas, de certa forma, nós sabemos que o nosso Deus também é justo. Mas a intenção nossa não tem que ser para nós recebermos de volta, mas para glorificarmos o nome do Eterno. Mas tem uma particularidade, e eu vou deixar com vocês a Luana explicando essa parte, que ela explica de uma forma... É música para os meus ouvidos, mas também eu sou suspeita de falar, de como nós devemos fazer hoje. Já sabemos que o dízimo, já sabemos sobre dízimo, já sabemos sobre bicurim, já sabemos sobre tzedaká, que é justiça, já sabemos sobre os 10%, os 20%. Então, que forma nós devemos fazer hoje? O que é tzedaká? Lembrando que tzedaká, como falamos na última vez, é para os pobres, os carentes, os necessitados, as instituições de caridade que provêm caridade. A Luana vai explicar para vocês o prático. Eu fiquei com o teórico, né? Como sempre. E a Luana vai te falar de forma prática o que existe hoje, o que não existe hoje, o que nós devemos fazer. Tá bem? Pode ir lá, Luana. Shalom. Bom, na verdade, só para fazer uma recapitulação aqui, então nós temos aí várias coisas na Torá que nos levam a servir a Deus com os nossos recursos. Então, nós temos ali a terumá, nós temos os korbanot, nós temos o macer, vários tipos de macer, nós temos a tzedaká, enfim, temos várias formas, né? Então, nós já vimos aqui que dízimo propriamente dito, né, o que nós traduzimos como dízimo, né, é o maaser, são esses 3 tipos, e esses 3 tipos são exclusivos de produtos da terra, produtos do campo. Então, maaser rishon é para os levitas, assim como o Marco falou. Você tem o maaser sheni, que a particularidade é que, além do maaser rishon que você pegou primeiro, né, você tem que também separar uma parte para que você possa ir para Jerusalém, enfim, e comer lá. Então, era para comer com a sua família e com as pessoas que estavam lá. Isso também era no templo, também os levitas participavam, todo mundo que estava lá participava. No 3º e no 6º ano, esse dízimo que era levado para lá, ele, na verdade, não é levado para lá, mas você convida os estrangeiros, os pobres, os necessitados, os levitas, todos para comer junto com você. Você faz, é como se você fizesse um mover social ali na sua cidade, não é? A diferença básica desses dois é que você precisa estar em estado de pureza, porque você vai estar em Jerusalém, vai estar perto do templo, não pode comer de qualquer maneira. Já esse do 3º e 6º ano, não tem problema, então qualquer um pode participar. Basicamente é isso. E aí depois nós temos a Tzedaká, que fala em Deuteronômio 15, sobre abrir a mão para os pobres e necessitados. E aí nós temos ainda, inclusive, que a Torá dá umas regrinhas a respeito disso. E nós falamos, tá, mas tudo bem, tudo isso é terra, tudo isso é produto da terra, tudo tem que ser lá em Israel. E agora? Eu não moro em Israel, eu não tenho fazendas, eu não faço nada disso. Então, como eu vou fazer hoje, né? Então, hoje nós temos aí, nós falamos que relembramos o dízimo de Abraão, que é o Kesafim, porque tem a ver com dinheiro.
Mas não é bem dessa forma que se faz hoje, né? Essa forma hoje, na verdade, é traduzida em tzedakah, é justiça social, né? O que está falando é a justiça com a caridade, na verdade, é uma justiça social, né? É quando você ajuda a todos. Existem vários níveis, de acordo com Maimonides, são 8 níveis diferentes de tzedakah, e tzedakah não é só dinheiro, não é só recurso financeiro. Tzedakah pode ser também doar o seu tempo, pode ser doar, enfim, o seu ombro, ajudar, entrar em sociedade com alguém que não tenha condições, enfim, existem inúmeras formas de você fazer essa tzedakah. Então, a regra mais básica da tzedakah primeiro ponto ninguém hoje é obrigado a dar dízimos, ninguém hoje é obrigado a dar dízimos e ofertas. Veja bem, ofertas, como nós falamos, também são levadas ao templo. Então, da mesma forma que o dízimo, as ofertas também são levadas ao templo. Então, hoje nós não temos essa forma de contribuição, tá? Não existe essa forma de contribuição atualmente, porque o templo não está de pé. Então, é importante que vocês lembrem muito bem disso. O templo não está de pé. Quando o templo estiver de pé, aí sim terá que ser feita aí voltará a estar vigente, tá? Então, ele não é que acabou com o dízimo, é que realmente o templo não está de pé, não tem os levitas lá, e o dízimo é uma herança, né, dos levitas. Ok? Então, aí é importante. Levita não é o cantor da igreja, os sacerdotes não são os pastores e rabinos e tudo mais, eles não são sacerdotes, tá? Todos os sacerdotes são da tribo de Levi, então são eles que têm essa herança, tá bom? É importante esclarecer os termos, que hoje está tudo muito misturado. E a tzedakah, o que se faz hoje? Nós sabemos que temos que abrir a mão aos pobres. Não existia uma regra de quanto se doa para os pobres. Era de acordo com o que tocava no coração da pessoa, né? Então, essa tzedakah. Inclusive, você pode reparar, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele está indo lá para reunir e pegar essa contribuição, né, para levar aos santos. Então, você vê que tem essa questão, ele fala a quantia que o Eterno determinar no seu coração, não é? Então, isso é uma tzedakah, é algo que não tem um valor específico. Só que, atualmente, os judeus, principalmente, mas até mesmo os cristãos pegaram um pouco disso, eles estipularam um valor de 10%. Por quê? Já que nós não damos o dízimo hoje, o dízimo não está vigente hoje, e assim como nós fazemos com as festas, assim como nós fazemos com a própria o shaharit, por exemplo, tantas outras coisas que se faziam no templo, e que hoje não temos o templo, e nós fazemos em comemoração, então, foi-se decidido que essa tzedakah deveria ser de, no mínimo, 10%, para que a gente comemorasse esses dízimos, até mesmo por conta de Abraão, porque Abraão deu o dízimo de 10% e nem tinha ainda a lei escrita a respeito da terra, a respeito dos dízimos da terra. Jacó também disse de tudo. Enfim, então foi estipulado esse mínimo de 10%. Agora, o que é importante dizer primeiro, vocês não têm obrigação de separar o dízimo, os 10%. Vocês têm obrigação de separar uma tzedakah. Isso vocês têm obrigação, como está em Deuteronômio 15. Mas não tem um valor específico. Mas a partir do momento que vocês determinam que aquele valor específico, que vocês querem fazer a comemoração do dízimo, por exemplo, e vocês transformam isso numa tzedakah, você somente pode dar essa tzedakah para pobres e necessitados, esses 10%. Esses primeiros 10%, somente para pobres. Então, mas pode dar na igreja? Não, esses 10% é específico para pobres, tá bom? E quem são os pobres? Existe uma regra na Torá que ele vai aumentando esse círculo de influência. Então, começa com os pobres da sua família, da sua casa, seus parentes mais próximos, e depois vai se estendendo para a sua comunidade, vai se estendendo para os pobres da sua cidade, de repente uma instituição de caridade na sua localidade, talvez uma instituição de caridade mais para fora. Então, é sempre de dentro para fora. É isso que vocês precisam entender. São seus próximos, são as pessoas que estão mais próximas de você, que dependem de você.
Existe também tzedakah para quem não faz parte da comunidade, ou de repente tzedakah para de repente um mendigo de rua? Existe também, mas existe uma diferença muito grande entre o valor que você doa para os moradores de rua, por exemplo, e que são os pedintes, né, diretos, e o valor que você doa para os que chamam de pedintes discretos, são aqueles que realmente têm necessidade e vêm pedir discretamente a você, né? Dizem que essas pessoas você doa mais, e para os pedintes que estão acostumados com isso, a viver pedindo e não fazem outra coisa, não se movimentam, você dá um valor menor, né? E um dos níveis mais elevados de tzedakah, só para vocês terem uma noção, se fala, não é nem em dinheiro propriamente dito, mas pode ser com dinheiro também, que é, na verdade, você ajuda antes que uma pessoa precise de tzedakah, antes que uma pessoa seja necessitado, que você chegue a ela e faça uma sociedade com ela, ou, de repente, que você ajude ela numa profissão, ensina uma profissão para essa pessoa, para que ela não dependa de tzedakah, de ninguém. Porque a Torá diz que nós não devemos buscar viver de caridade, muito pelo contrário, nós temos que fazer de tudo para não viver de caridade. Mas também diz que se você precisa de caridade e você recusa, é como se você fizesse um derramamento de sangue. Então, por causa do orgulho, por causa do ego, não é? Então, vamos lá, você não deve ser aquela pessoa que só pede, mas você deve buscar resolver e obter o seu sustento. Mas se você é necessitado, você pode e deve receber a ajuda de outras pessoas. Não deve se negar a receber ajuda. Só tem um caso em que você pode depender de tzedakah realmente. É quando, por exemplo, você vai violar o Shabat. Então, a única regra é, se para eu trabalhar, para obter o meu sustento, eu tenho que violar o Shabat, então é melhor eu depender de caridade do que violar o Shabat. Mas essa é a única exceção. Todo o restante, ele fala para você sempre buscar um trabalho e receber caridade se precisar, tá? E mais uma vez, isso não tem nada a ver com igrejas, com sinagogas, com congregações, nada. Mas nós sabemos também que até mesmo no templo precisava de manutenção no templo. Então, mesmo que ele recebesse maaser, recebesse terumá, recebesse os korbanot, enfim, todas as coisas que eles recebiam, que os levitas recebiam, o templo precisava ficar de pé. Ele precisava de manutenção, a estrutura física precisava de manutenção. E nós vemos, por exemplo, Yeshua, quando ele senta, ele está no templo ensinando, e depois, se eu não me engano, é Lucas 21, eu acho que é Lucas 21, a oferta da viúva, em que ele, depois que ele está ensinando, ele senta no lugar onde são feitas as contribuições. Contribuições diferentes de tzedakah, diferente das ofertas, diferente do maaser. Essas são as contribuições para o templo, para sustento daquele templo, né? Para manutenção da estrutura física daquele templo. E eles davam isso em dinheiro, né? E aí Yeshua até brinca, olha, tá vendo? Esses que são ricos estão dando do que sobra, mas essa viuvinha, ela está dando do que lhe falta. Ela está dando tudo que ela tem, são as 2 moedinhas mais simples, ela doou, ela está dando tudo que ela tem. Então, ele faz esse comentário. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que, quando descobrem que o dízimo não é obrigatório, cria-se um ar de avareza dentro do seu coração, alguma coisa, né? E acaba não querendo doar para ninguém. Eu não vou doar mais para a igreja, não vou doar mais para ninguém. Eles acabam não fazendo isso. Isso é avareza, e o Eterno, ele não se agrada dessa avareza, né? Nós temos, inclusive, em Apocalipse, que fala que os avarentos, né, estarão de fora do reino. Então, nós temos que entender isso. Então, como funciona? Então, eu dou dízimo para a congregação, eu não dou... Gente, independente de nomes, vamos retirar o nome, vamos falar aqui dos nomes corretos, tá? Se vocês quiserem depois chamar de dízimo, de ofertas, não há problema. Mas os nomes corretos são, né, a tzedakah e as contribuições. A tzedakah é para os pobres. Se você definir um valor específico, eu quero dar a tzedakah como lembrança, é 10%.
não pode dar nem a mais, nem a menos. Tem que ser exatos 10%. Agora, se você não quiser fazer em comemoração ao dízimo e quiser fazer como tzedakah, é o valor que você quiser. Mas há um consenso de que seria um mínimo de 10%. Já contribuições são doações, você pode dar a mais desses 10%. Então, você dá 10% para os pobres e você tem aí mais uns 10%, em torno de 10%, mas o valor é variável, depende do que o Eterno te abençoou. Você vai doar não só para o lugar que você está, porque é importante você ajudar na manutenção da casa de estudo que você serve, que você aprende, é importante. O valor é você que determina quanto que você vai doar, mas a partir do momento que você fala, este valor eu vou doar é este o valor que eu vou doar para esta congregação, é importante que você faça isso regularmente, porque está escrito, inclusive, na Halahá, essa questão, né? Quando você determina que aquela tzedakah é para um caso específico, ela precisa ser feita para aquele caso específico. Você só pode mudar normalmente essa forma, geralmente quando muda o ano, né? Porque o dízimo e as ofertas são anuais. Normalmente você junta todo ano e dá uma vez por ano, ou você separa somente uma vez por ano. Em algumas sociedades em que se recebe mensalmente é feito diferente, mas enfim, não importa a forma como você decidir fazer, o que importa é que uma coisa é ajudar os pobres, outra coisa é ajudar na manutenção da sua congregação, seja lá qual for a que você frequentar. Da mesma forma, existem doações solicitadas para propósitos específicos. As sinagogas, elas costumam fazer muito isso. Elas têm, muitas das vezes, um fundo para ajudar pessoas que queiram estudar a Torá, mas não têm condições financeiras de fazer uma yeshivá, por exemplo. Então, existe um fundo para isso. Então, o judeu nenhum contribui para a obra que ele não sabe o que está sendo feita. Até mesmo instituição de caridade, eles escolhem a dedo. Eles escolhem a dedo porque eles querem saber aonde o dinheiro deles está sendo empregado, se não está sendo para uma instituição de fachada ou nada disso. Então, eles pesquisam, eles verificam, eles tratam isso com muita seriedade, né? Então, ele doa para aquela causa que ele acredita. Você pode doar para uma instituição que previne abortos, por exemplo. Você pode doar para uma instituição que ajuda idosos, né, a manter um lar de idosos, ou crianças com câncer, ou, enfim, N instituições, ou até mesmo para ajudar uma pessoa. Inclusive, tem tzedakah específica, porque a tzedakah, gente, é importante. Aquilo que é destinado para os pobres não pode ser usado para fins religiosos. Você não pode usar para, por exemplo, comprar velas de Shabbat, ou para comprar uma menorá, ou seja lá o que for. Não pode, ok? Essa tzedakah. Você vai tirar do próximo valor, né? Seria do além dos 10%. Mas também tem um limite, né? Não é simplesmente, então eu vou dar aqui, eu dou aquilo, não. Tem um limite. Eles dizem que você não deve, né? Não que não possa, mas que você não deve doar mais do que 20% da sua renda. Porque eles falam que você não deve se empobrecer para atender as necessidades dos outros, né? Então, nós temos que ter essa noção, né? Apesar de que, enfim, é dito também que os muito ricos devem doar muito mais, né? São muitas regrinhas, mas basicamente 10% você ajuda aos necessitados, aos pobres, a quem você acha, qualquer instituição de caridade que vocês acham que devam doar. E as contribuições, vocês fazem as contribuições, doações para a congregação que vocês participam, vocês fazem também doações de acordo com cada propósito que essa instituição possa estar promovendo, seja para criar um centro de uma Torá, da Torá, seja para comprar uma Torá, seja para ajudar pessoas que querem entrar numa yeshiva e não têm condições, seja, enfim, N razões que você pode fazer isso. Inclusive, tem fundos para dar empréstimos sem juros, né, para pessoas que estejam precisando abrir um negócio ou alguma coisa do tipo. Você também pode doar para esse tipo de gente. Agora, só para encerrar, eu acho que o ponto mais importante aqui, inclusive está entre os 8 níveis de tzedakah, né, de acordo com Maimônides, é que o ideal é sempre você doar também para quem, a tzedakah que eu estou falando, né, para pessoas que não sabem que você está doando, para que você não receba
um reconhecimento humano, né, seja um reconhecimento dos céus. Então ele fala, não sai da sua mão direita que faz a esquerda, não é assim que Yeshua falou? É mais ou menos isso, é um dos pontos mais elevados, além daquele que eu falei, que é o primeiro, que é ajudar alguém a não passar necessidade com o trabalho ou alguma coisa do tipo. O segundo é você doar sem que a pessoa saiba que você doou e sem você saber para quem está doando, né? Esses dois são os tipos mais elevados de tzedakah. E o final é não doar com má vontade, que a partir do momento que você doa com má vontade, ou por obrigação, ou, enfim, você perde totalmente todos os méritos recebidos pela tzedakah, não é? Então, não adianta você doar quando você está com o coração ainda preso aos bens materiais, né? O Eterno, ele fala todas essas coisas porque ele quer saber se você realmente ama a ele verdadeiramente acima de todas as coisas. Então, mais que seja meritório você obter o seu sustento com o seu trabalho, você não deve dedicar um tempo maior ao seu trabalho do que você dedica à palavra e ao estudo da palavra de Deus, né? Ou até mesmo a fazer essas suas doações, né? Enfim, não pode, uma coisa não pode ultrapassar a outra, ok? Bom, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar, né? Não entrei em detalhes aqui de como funcionam nas sinagogas, mas eu acho que isso já está embutido em tudo isso que foi falado hoje, né? Então, gente, dízimos e ofertas não existem mais enquanto o templo não está de pé. Tzedakah foi o que substituiu o dízimo, e é sempre bom você ajudar os necessitados, e as contribuições, porque também é sempre meritório você ajudar as igrejas, ou, enfim, as sinagogas e congregações que vocês participam, para que elas não fechem as portas, não é? Sendo que esse valor é determinado por vocês, tá bom? Não tem um valor ideal, 10 ou 20, enfim, isso aí vai o que o Eterno colocar no coração de vocês, tá bom? Shabbat shalom a todos.